Oi, pessoal. Eu sou Daniela Campolina. Eu sou professora da rede municipal em Riacima, em Minas Gerais, e sou doutoranda da UFMG e participo do programa Queen Elizabeth Scholars da York University, no Canadá. E estou juntamente com a minha co-orientadora, Lussandra Gianazzi, ministrando uma disciplina para o mestrado profissional da biologia na UFMG, chamada Controvérsias Sociocientíficas e território, a questão das barragens de rejeitos. E nós preparamos uma sequência de 7 vídeos para falar sobre essa temática, e esse é o 5º vídeo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, o 5º vídeo, ele é sobre as barragens de rejeitos em Minas Gerais. Nós vamos dar um foco específico, né, no estado. E a ideia é mostrarmos, né, alguns números bem alarmantes referentes às barragens em Minas Gerais. Então, relembrando, né, essa disciplina ela foi dividida em 3 unidades. Esse vídeo faz parte da unidade 3, é o 5º vídeo de uma sequência. Então, nós já falamos sobre os desastres tecnológicos como processos, tipos de barragens de rejeito, as causas técnicas de rompimentos, o caminho da lama. E hoje vou falar um pouco sobre a questão das barragens de rejeitos em Minas Gerais. Antes de falar de Minas Gerais, há alguns dados mundiais que já são bastante alarmantes. Alguns deles, né, nós vamos citar aqui. Por exemplo, que a cada 30 anos, as barragens de rejeitos e as cavas de mineração aumentam 10 vezes em volume e dobram em altura e profundidade. A previsão é de que ocorra de 2 a 5 episódios de falhas, isso inclui, né, rompimentos de rejeitos por ano. E os rompimentos de barragens de mineração ocorrem 10 vezes mais do que barragens hidrelétricas. Não existem barragens de rejeitos totalmente seguras, porque sempre existe o risco de rompimento ou desestabilização. Com relação a Minas Gerais, né, alguns dados da mineração no Brasil de maneira geral. Então, a mineração no Brasil, ela representa 4% do PIB brasileiro, né? Se fala muito de ser uma atividade de grande importância, mas no PIB é apenas 4% no Brasil e 2% em Minas Gerais, segundo dados do IBRAM. O Brasil ele produz em torno, né, mais de 70 minerais, tem mais de 3 mil minas, e sendo que a maioria delas, a maioria não, né? 159 são de grande porte e produzem acima de 1 milhão de toneladas, né, de diversos minerais ao ano. O Brasil é um dos maiores fornecedores de minério de ferro e de nióbio do mundo. E aí um mapa, né, mostrando um pouco das áreas, né, de interesse de mineração, onde já existe mineração também, com foco aqui, né, em Minas Gerais e na região amazônica. Os dados são de 2015, né, hoje existe um foco muito grande na região amazônica, então esse mapa mudaria um pouco, mas como hoje nós vamos falar mais de Minas Gerais, então fica mais aqui nessa região. E Minas Gerais, nós vamos falar, apesar dos rompimentos, né, dos maiores rompimentos estarem vinculados à barragem de rejeitos de mineração de ferro, Minas Gerais possui uma diversidade de mineração, inclusive de mineração não metálica, como areia, né, calcário, mas o carro-chefe, né, digamos assim, de Minas Gerais é o minério de ferro, especialmente, né, na região do quadrilátero ferrífero, que está localizada no centro do estado. Mas há uma diversidade de minerais, então, dependendo de onde você mora, né, de onde você leciona, você pode explorar isso, por exemplo, como um currículo de química, né, de geografia também. Então, você, professor, pode utilizar esses mapas também para falar sobre os tipos de minerais que são explorados. E também se esses minerais, eles têm a questão das barragens ou não, né? Então, o tipo da mineração,
ela está envolvendo barragem de rejeitos ou não? E se não está envolvendo barragem de rejeitos, quais são os impactos socioambientais que essa mineração vai trazer naquele território? Lembrando do vídeo anterior, né, o caminho da lama, que é muito importante sabermos também sobre as bacias hidrográficas, a localização dessas minas e barragens também para ter uma noção. Então, se nós formos pegar dados da Agência Nacional de Mineração, eu coloquei aí 2019, 2020, por quê? Se a gente for pegar no site, né, que é o SIGB, o Sistema de Informações da Agência Nacional, então você pode gerar vários gráficos, né? Eles são gerados automaticamente dependendo do que você quer, da informação que você buscar. Então, isso é um exemplo de um gráfico que foi gerado, que está mostrando o número de barragens, né? No caso, 838 barragens registradas, dentre elas 433 no Plano Nacional de Segurança de Barragens. Coloquei registradas porque de onde que vem esses dados? Que os próprios empreendedores, eles inserem as informações das barragens e da situação das barragens no Sistema Nacional. Então, não significa que existem informações sobre todas e não significa que, mesmo que tenham registrados barragens nesse sistema, que tenha todas as informações que deveriam ter, segundo a legislação, que deveriam estar disponíveis nesse sistema de informações. E aí, nós começamos a organizar esses dados que nós coletamos desse site, né, em planilhas e quadros, e fazendo alguns comparativos que são interessantes para nós pensarmos na importância de se falar de impactos da mineração, especialmente da questão de barragem no estado de Minas Gerais. Então, um comparativo aqui, né? O número de barragens fora do Plano Nacional de Segurança de Barragens, eu vou falar daqui a pouco o que é isso. A gente tem 405 barragens no Brasil e dessas, 143 está em Minas Gerais. Eu coloquei aqui a porcentagem. Quando nós, no site, inserimos qual dado nós queremos extrair, ele já gera automaticamente os gráficos e também já calcula as porcentagens, tá? Então, você pode colocar isso em nível estadual, em nível, em nível nacional, em nível estadual e até em nível municipal. Então, aqui, em nível nacional, as que não estão no plano nacional, nós temos 405 e 143 dessas estão em Minas Gerais. As que estão dentro do Plano Nacional de Segurança de Barragem, que é a que nós temos que tomar, né, mais cuidado e ter mais atenção com elas. Nós temos aí, mais da metade, né, das barragens que estão registradas no Sistema Nacional, elas estão dentro do Plano Nacional de Segurança de Barragens. E mais da metade delas, né, está o quê? Em Minas Gerais, tá? Esse dado aqui que eu coloquei, 60% Minas Gerais, é porque o 60% do total de Minas Gerais, porque do total do Brasil a gente tem aqui 51%, tá? Então, necessitam de plano de ação emergencial. No vídeo 7 eu vou falar melhor sobre o que é o plano de ação emergencial. Mas, se necessita de plano de ação emergencial, é porque é uma barragem que ela tem um risco muito maior, uma possibilidade muito maior de romper. E se romper, os danos vão ser muito significativos. Então, olha só, nós temos no Brasil, atualmente, registrados 273. E destas 273, que significa em torno de 60% das barragens do Brasil, isso é muita coisa, né? E dessa porcentagem, 148 está em Minas Gerais, né? Então, você tem uma quantidade bem significativa em Minas Gerais. Então, o total... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, o total de barragens registradas no Brasil, a gente tem 839, em Minas Gerais, 364. Segundo os dados, nós pegamos esses dados agora nós estamos, né, no mês de julho, em julho de 2020, mas no site eles estão referentes, são dados referentes a 2019, tá? O cadastro é de 2019. E aqui, com relação à categoria do método construtivo, no vídeo 2, nós falamos dos métodos construtivos de barragem, né? E o quanto que o método amontante é o método mais perigoso, que não por acaso também os dois grandes rompimentos eram com esse método construtivo. Então, a gente tem aí um método de etapa única,
E aí há controvérsias porque essa etapa única pode se transformar em alguns outros, né? Então, atualmente a gente tem 51%, isso não necessariamente é uma coisa boa, porque significa que a gente tem que ficar muito de olho nessas barragens para ver o que elas vão transformar, né? Dessas 839, então 430, elas são do método construtivo de etapa única, né? Ela tem um DIC. 64 delas são do método a montante desconhecido. E aí eu chamo a atenção de vocês dessa categoria, né? A montante é o método mais perigoso. Não que os outros não sejam perigosos, mas esse é o mais perigoso. E aí tem também a modalidade junto com a montante desconhecido. Isso significa que nós, no Brasil, temos muitas barragens que nós nem ao menos sabemos, nem nós que eu digo, a Agência Nacional de Mineração, nós então, comunidade, é que não sabemos mesmo. Mas que nem o órgão fiscalizador sabe qual que foi o método de construção da barragem. Como que ela foi construída? Não tem um projeto inicial da barragem. Olha só a gravidade disso. Então, no Brasil, nós temos 7,98%. Ah, isso pode parecer pouco, mas eu estou falando de 67 barragens. Nós temos experiência do que uma barragem, né? Uma barragem da Vale fez em Brumadinho e no Rio Paraupeba. Nós temos experiência do que uma barragem da Samarco Vale BHP fez em Mariana e no Rio Doce. E eu estou falando de 67 barragens. E dessas 67 barragens, 48 estão aonde? Em Minas Gerais. 48 estão em Minas Gerais. Né? Continuando os outros métodos construtivos, então a gente tem, essas são as modalidades, né, as categorias que estão no SIGB da Agência Nacional de Mineração. Então, etapa única, a montante desconhecido, linha de centro, jusante, e aí eu chamei atenção também para essa parte, não preenchido. Isso significa 12%. Ah, mas são só 12%. Isso significa 104 barragens que a Agência Nacional, e muito menos nós, sabemos qual que é o método construtivo. Isso significa que pode ser a montante ou desconhecido. E se nós juntarmos isso daqui com eles, são quase 200 barragens, né? E dessas não preenchidas, 16% estão em Minas Gerais. Desculpa, 4% estão em Minas Gerais, significa 16, né? Então, se juntasse aqui, dá quase 60. Então, não é à toa que nós estamos falando de números alarmantes em Minas Gerais. Quando o destaque que eu dei na tabela sobre as barragens que estão no Plano Nacional de Segurança de Barragens, isso é uma lei federal, que é a Lei 12.334 de 2010, que é chamada, né, Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, assim, parte das informações que estão no sistema de informação são de algumas barragens, não de todas as barragens. Por exemplo, as categorias de risco e dano potencial e classe de barragem, elas só são definidas para um grupo de barragens específicos, né, que seria a que nós deveríamos ter mais atenção. E é um grupo que, segundo essa legislação, o artigo 1º, ele tem que ter pelo menos uma dessas características, que a altura do maciço é contada, né, do ponto mais baixo até a crista da barragem seja maior ou igual a 15 metros. Que a capacidade total do reservatório seja maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos. Que o reservatório tenha resíduos perigosos conforme as normas técnicas aplicáveis. A categoria do plano, a categoria de dano potencial associado, sendo alto ou médio, em termos econômicos, sociais, ambientais ou perda de vidas humanas. Eu vou falar daqui a pouquinho o que significa essa categoria. E aí, por que também as especificidades de Minas Gerais? Depois de muita luta, depois que ocorreu o rompimento da Samarco Vale BHP em 2015, é um grupo do Ministério Público, de promotores do Ministério Público, eles se organizaram para criar um projeto de lei de iniciativa popular, que foi nomeado projeto de lei e depois se tornou uma lei, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi entregue em julho de 2000, o projeto de lei, em julho de 2016. E houve toda uma dinâmica, uma tentativa de ser votado.
Então, esse projeto ele foi criado como iniciativa de promotores do Ministério Público, mas foi abraçado por vários movimentos sociais. Então, conseguiu 56 mil assinaturas para ter um projeto de iniciativa popular, pensando que em mais de 100 anos de Assembleia Legislativa, esse foi o terceiro nessa modalidade de iniciativa popular. E ele só foi aprovado em 2019, né? Olha só em 2019, sendo que ele foi entregue em 2016, e houve várias disputas aí, né? Inclusive interesses de muitos deputados que ele não fosse aprovado. E com a pressão do que aconteceu em Brumadinho, do rompimento da Vale, uma grande pressão popular, porque teve uma tentativa, inclusive, de mudar o que estava escrito no projeto de lei e aprovar algo que não era o que tinha sido proposto inicialmente. Então, teve toda uma mobilização popular muito grande. E, então, nós somos o único estado que tem uma lei estadual, uma política estadual de segurança de barragens, né? Também com esses vários números e vários rompimentos aí na nossa história, é uma luta muito importante e necessária. E uma das diferenças é que essa lei faz com que, inclusive, o sistema de dados e a aplicação, né, das documentações e toda a fiscalização, ela seja mais intensas em um número maior de barragens. Então, essa lei ela se aplica a barragens que estão a partir de 10 metros, então, ou seja, você pega um número maior de barragens, já que a Política Nacional de Segurança de Barragens, ela contempla a partir de 15 metros, e a estadual de Minas Gerais 10 metros, e aqui a capacidade total do reservatório maior ou igual a 1 milhão de metros cúbicos, sendo que a lei nacional são 3 milhões de metros cúbicos. E aqui é igual à lei nacional, né? Política Nacional, que é o reservatório que contém resíduos perigosos. E esse daqui eu coloquei em outra cor, porque ele tem uma certa diferença, que ele fala o potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamento. Tem algumas diferenças na lei estadual e na lei nacional com relação à definição desse dano ambiental e o que é dano potencial associado. Mas eu vou falar mais da lei nacional. Então, isso aqui é uma cartilha do LEIA, né? O LEIA é um observatório de leis, ele é formado por um grupo interdisciplinar e eles produziram essa cartilha colocando as principais mudanças dessa lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi uma conquista, né, da sociedade. Então, a primeira delas foi a proibição da construção de barragens, né, onde houver comunidades em zonas de autossalvamento. Eu vou falar disso melhor no vídeo 7, mas é uma região que está abaixo, né, da área de rompimento, ela tem uma área, né, relacionada com isso. A segunda grande conquista foi a proibição de construção de barragens se houver outras alternativas técnicas seguras. Então, se nós estamos falando de controvérsias sociocientíficas e estamos falando de como que a tecnologia, né, inclusive muitas vezes, ela é considerada como uma salvadora, então aqui nesse caso, não que ela seja, né, sempre, mas nesse caso, a partir de agora, né, só vai ser em Minas Gerais a questão de ter novas barragens se houver uma alternativa técnica, se não houver uma alternativa técnica mais segura. E eles vão ter que justificar que não existe outra alternativa técnica. Se não existir, aí vai ter uma barragem, que eu acho pouco provável que optem pela barragem, porque já existem algumas tecnologias aí que podem estar relacionadas com isso. Mas isso é um campo amplo e complexo, não é tão simples. Número 3, a obrigação de um depósito calção para cobrir qualquer dano possível. Então, a gente tem vivenciado, né, os atingidos, os diversos atingidos, têm vivenciado um drama muito grande por causa não só do auxílio emergencial, que esse nome é até estranho, né, auxílio, sendo que é um direito, né, porque houve violações de direitos. Então, não é um benefício, é um direito. Então, os vários atingidos estão sofrendo muito com essa questão, inclusive, do valor que se vai destinar, como se vai destinar e se a mineradora vai ou não. Então, isso é um longo processo, né, complexo também, mas, ou seja, o empreendedor agora ele tem que depositar
como se fosse um cheque calção, né? Ó, então o dinheiro está aqui, se acontecer alguma coisa, nós vamos acessá-lo com mais facilidade. Essa que seria a proposta. A proibição de concessão de licença para empresas que utilizam o método de alteamento a montante, né? Que foi o mesmo que foi usado que em Mariana, em Brumadinho, e nós ainda temos várias barragens que são assim. No caso das barragens que são de alteamento a montante, elas têm que ser descaracterizadas em até 3 anos, né? Vou falar disso mais no vídeo 7. E a questão dos licenciamentos, por quê? Um dos fatores, né, que agravou e que contribuiu para o rompimento da Vale em Brumadinho foi as mudanças no sistema de licenciamento, das licenças, né? Porque passou a existir um tipo de licença concomitante, né? Ela deixou de ser trifásica em algumas situações, porque pela legislação você tem 3 tipos, né? O sistema de licenciamento, inicialmente, ele tem que ser em 3 fases: uma licença prévia, com os estudos prévios, a instalação e operação. E não se pode passar para uma outra licença se não tiver feito a anterior. Então, um processo com um relatório de um estudo de impacto ambiental, não que os estudos tenham sido maravilhosos também, porque, né, a história e o que aconteceu nos mostrou, os rompimentos nos ensinaram que os EIA-RINOS que as empresas possuíam, eles não abordavam a abrangência dos impactos que se sucedeu com os rompimentos, né? Então, você tinha essa mudança aí na lei, que alguns projetos poderiam acontecer isso, essa licença concomitante em Minas Gerais, e agora não pode isso mais com relação a barragens. Isso aqui eu já falei no vídeo anterior, mas é só para a gente ter algo assim visual, de que rompimentos, eles não são por acaso, existe uma lógica de rompimento. Nós falamos no vídeo 1 dos processos de rompimento, e essa tabela especificamente, ela é uma sequência de rompimentos que aconteceram em Minas Gerais. Então, só para a gente lembrar que o rompimento da Vale em Brumadinho, o rompimento da Samarco Vale BHP em Mariana e nos seus respectivos rios e bacias, não são isolados, né? Então, já existe uma dinâmica, né, de rompimentos no estado. E aí a gente vai falar de 2 bases, né, que nós temos, e são bases recentes, né? Se nós formos pensar, os rompimentos também pressionaram, de certa forma, que isso acontecesse. Então, nós temos essa base, que é da Agência Nacional de Mineração. Então, nós temos o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o último que saiu foi de 2019, e quando você acessa, é possível você, inclusive, baixar os arquivos em KML. O que é isso? São arquivos georreferenciados que você pode, se você tiver o Google instalado no seu computador ou no seu celular, você pode abrir e vai aparecer a barragem no mapa, né, georreferenciado. E aqui é o IDS-ZEMA, que é do estado de Minas Gerais. Só que os dados do IDS-ZEMA são muito desatualizados. Infelizmente, o sistema de informações da FEAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente, ele é muito questionável, né? Tem menos de 1 ano que eles começaram com o IDS-ZEMA. Eram planilhas de Excel, e muitas planilhas, por muitos anos, não tinham nem a latitude e longitude. E algumas que tinham, quando nós fomos conferir os dados, né, consistir os dados, porque não existia arquivos KML que você pudesse abrir, igual tem hoje na Agência Nacional, abrir no seu computador e você mesmo ir pesquisando, vendo o que tem no entorno, não existia isso. E as planilhas de um ano para o outro, os inventários de barragem e as planilhas, com muitas diferenças, né? Não existia uma padronização. E um pouco dessas controvérsias dos sistemas de informação que existem no Brasil. Será que eles realmente estão organizados para informar? Será que eles são viáveis, né? Será que esses dados, os dados estão acessíveis? Como que eles estão nesses sistemas? São funcionais esses sistemas? Então, o que eu falei, né? Um histórico de dados incompatíveis, né? Diversos órgãos, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração,
ela tem uma lista, é muito, assim, interessante, né? Como que a dificuldade em se buscar, em se ter informação. Você tem, teoricamente, um sistema de informação, mas que não dialoga com outros. Existe o caso, por exemplo, do nome de uma barragem. Ela tem um nome aqui, tem outro nome aqui, tem outro nome aqui e aqui tem outro nome. Né? Então, ou seja, como que você vai achar isso? E que as bases de dados da ANA são diferentes da Agência Nacional, que são diferentes da FEAM e que são diferentes do IGAN. Então, assim, é complicado porque se os próprios sistemas, né, os órgãos gestores e fiscalizadores, eles não dialogam, eles não têm uma consonância dos dados, imagina para nós que estamos buscando informação. Então, isso complica muito o acesso à informação. Então, o que eu falei das planilhas da FEAM, que são, assim, triste, né, da gente ver a falta de caso que se tem com as informações de algo tão importante, né, e perigoso, que são as barragens de rejeito. E lembrando que tanto no caso da FEAM quanto da Agência Nacional, isso são dados secundários. O que significa isso? O empreendedor que entrou no site, tem todo um procedimento e colocou esses dados lá, né? Então, não são dados que o fiscal foi lá e atestou. Existe um cronograma de fiscalização, mas nós temos pouquíssimos fiscais relacionados com o número, em proporção ao número de barragens que nós temos no Brasil e em Minas Gerais, né, que é o estado com o maior número de barragens do Brasil. Então, são dados secundários. A maioria das barragens classificadas, né, no Plano Nacional de Segurança de Barragens, até o ano passado elas não tinham plano de segurança e nem plano de ação emergencial. Vou falar disso no vídeo 7. Então, os dados desatualizados do IDES-EMA e com muitas inconsistências, quando a gente vai procurar aquilo ali, a gente vê que tem dados que não estão... não tem relação com as planilhas da Agência Nacional, por exemplo. A questão do SIG-BBM é algo recente, né? A gente está falando aí de 1 ano que está no ar, e não é uma informação em tempo real. Então, por exemplo, se uma barragem ontem, essa semana, por exemplo, tiveram barragens que entraram em nível de emergência, que eu vou explicar também mais no próximo vídeo. E aí, no SIGB, isso não vai estar lá, né? Porque os dados, eles não são atualizados em tempo real. Então, tem o tempo também de atualização e isso é complicado também no processo de informação. E não considero, nenhum desses dados considera a questão da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, o SIG-BM, que é as bases nacionais, elas têm os dados por estado, têm os dados por município e têm os dados do Brasil. Aí vamos supor, e acima está lá no sistema nacional que tem 6 barragens. Só que acima de Iracema, na mesma bacia hidrográfica, tem mais 27 barragens, mas isso não aparece no sistema. Então, ou seja, até a maneira como os dados estão organizados, eles dificultam você ter uma noção real das informações e do nível de risco ao qual o território que você vive está submetido, qual você, a sua escola, a sua família está submetido. Nós sugerimos essa base de dados, que é do Prístino, que ele usa os dados da Agência Nacional de Mineração, mas que é possível também colocar camadas, né? Camadas de informação. Então, isso para o professor é interessante, não só de geografia, porque ele pode fazer um projeto interdisciplinar, mas não só em projetos interdisciplinares, mas, por exemplo, eles têm camadas também de mineroduto, camada de ferrovia, camada das licenças minerárias, né? Das outorgas de água, que são licença para uso de água. Então, camadas sobre biodiversidade, biomas. Então, e você pode salvar imagens com essas camadas também. Você consegue achar seu município. Então, é uma ferramenta muito interessante para o professor também produzir informações sobre a sua localidade, sobre o seu território de vida, o seu território também de atuação. E aí, eu peguei, só para fazer um comparativo com relação aos dados nacionais e os dados estaduais, nos dados, aí eu estou pegando de anos diferentes, tá? Então, olha, os dados da Fundação Estadual de Meio Ambiente, por exemplo, no estado de Minas Gerais, de 2017, olha só, você tem uma variação aí no número de barragens cadastradas no Banco de Declarações Ambientais.
Então, ou seja, você tem uma variação e, de repente, olha, de 738 foi para 714. Olha, por quê? O que aconteceu aqui? Então, são coisas também para a gente se perguntar por que tem essa flutuação tão grande. Lembrando que aquilo ali, esse é um número total de barragens, mas eles também, nesse inventário, nisso daqui, gente, não é nós que geramos isso, o sistema gera isso automaticamente, igual acontece no SIGBBM, não. Neste caso, é um relatório que eu peguei, que é um inventário de barragens de Minas Gerais da FEAM, esse é do ano de 2015. Então, isso aí é de um relatório, não é algo gerado automaticamente, não, que o sistema não faz isso, e o DSEMA, ele é recente também. Então, aqui, olha, nesse caso, olha, você tem 442 barragens em 2015 estava registrado, né? Em 2017 foi para 435 barragens de mineração. E aí a gente acha também o cadastro de minas paralisadas não tem de todos os anos, mas isso é uma das possibilidades de que a mina está paralisada ou abandonada, que são coisas muito diferentes, e aí ela não aparece lá no cadastro, mas ela está lá. Ela está lá e está ameaçando, e ameaçando mais ainda se ela está abandonada, por exemplo. E um exemplo é uma barragem, duas, né, na verdade, abandonadas na cidade de Riacimo, e são barragens de rejeitos de mineração de ouro. Isso é gravíssimo, porque isso significa rejeito extremamente tóxico. E uma mineradora, que é a Mineros Nacional, decretou falência. Decretou falência aí. Quem é agora que cuida da barragem? Nós, o Estado. Quem que está pagando isso? Nós estamos pagando isso. Então, ou seja, esses bancos de dados também, eles não mostram isso. E por isso a importância da gente entender, conhecer o nosso território, quais são as barragens que estão na região, qual que é a situação dessa barragem, qual que é o nível de risco que essa barragem apresenta. Então, isso é um relatório, né, do próprio sistema, mas não significa que todas as barragens estão registradas dessa forma, né? E aí tem um exemplo desse mapa. Esse mapa foi construído pelo Movimento pelas Serras e Águas de Minas, justamente pela falta de informações com relação, e de visualizar, né, isso também, com relação às barragens em Minas Gerais. Então, eles pegaram as planilhas lá da FEAM e foram procurando, pegando latitude e longitude, e sabe o que eles perceberam? Que parte daquelas latitudes e longitudes não coincidiam. Então, eles foram no manual procurando mesmo, sim, pegando a imagem de satélite, procurando, por isso que está escrito semi-consistidos, né? Então, batia um pouco, né, com o número total de barragens. Aí a gente tem, não por acaso, essa é a região do quadrilátero ferrífero, né? As em vermelho são as barragens de mineração. E aí eles fizeram esse mapa com relação ao volume, né? Então, das 700 barragens, em torno de 400 são de mineração, e olha a concentração delas. Lembrando que, neste caso, a legenda, né? O tamanho dos círculos, né? Está relacionado com o volume de rejeito, que vai, olha, o menor aqui, né? De poucos metros cúbicos até 600 milhões de metros cúbicos, tá? Então, só para a gente lembrar, esse é o quadrilátero ferrífero aquífero, não é à toa que chama aquífero. Eu já falei isso no vídeo 4, mas só para relembrar, as serras, né, que são os divisores de água, a gente tem aqui as bacias e a lama, o caminho da lama, a gente tem aqui a cidade de Mariana, o rompimento fez com que a lama seguisse pelo rio até chegar no Rio Doce, atravessou Minas Gerais, atravessou o Espírito Santo e chegou no mar, mais de 600 quilômetros. Do lado de cá a gente tem a bacia do Rio Paraupeba, Brumadinho também, um afluente que chegou no Rio Paraupeba, mais de 300 quilômetros do Rio Paraupeba. E aí, a importância dos sistemas de informação e das bases de dados. Então, se a gente for pensar, né, não é à toa onde que as barragens estão, elas estão no alto das bacias, isso é muito grave. Mas e aí? Como que eu vou saber o caminho da lama a partir dos dados, né, dos dados georreferenciados? E aí, tem as camadas que a gente pode ver em alguns sistemas, que no caso do Instituto Tristimo isso é possível. Então, você tem, por exemplo, onde que está meu município nessa bacia? E onde que está o caminho das águas para eu saber se passaria ou não passaria próximo da minha casa, ou se atingiria ou não atingiria o quê? O lugar de onde que vem a minha água. Então, esse mapa, eu também já falei no vídeo 4, mas esse mapa, ele está mostrando que a concentração de barragens no quadrilátero ferrífero, aquífero, lembrando que é ferrífero aquífero porque no meio do minério tem os aquíferos, né, onde ainda
não foi minerado, por isso a importância de se preservar lugares que ainda são, que não foram minerados, como é o caso da Serra do Gandarela, e proteger esses lugares do interesse da mineração. Por quê? Porque minério não se bebe, né? E tem muita água no meio do minério, e se a gente destruir definitivamente os aquíferos, não, a gente não vai ter água, e sem água não tem como fazer nada, inclusive atividades econômicas diversas. E esse mapa, né, como a importância de geoespecializar as informações. Porque quando você fala, tem tantas barragens, tem muitas barragens, mas você vendo o mapa, você tem uma noção melhor. E esse mapa, por exemplo, esse mapa está mostrando que os círculos azul, claro, cada um desses círculos é uma barragem que está acima do ponto de captação de água de Bela Fama, que abastece, né, 70% de Belo Horizonte, 40% da região metropolitana. Então, você está falando de mais de 4 milhões de pessoas que, se qualquer uma dessas 82 barragens romper hoje, amanhã você vai ter mais ou menos umas 5 milhões de pessoas, pelo menos, sem água, amanhã, ou de imediato, né? Então, ou seja, situações que nós não estamos preparados para isso, né? Isso aí já é um mapa com a intensificação, né? Aqui as menores e aqui as maiores, ou seja, são muitas barragens. E aí vem uma outra questão, além de saber onde estão as barragens e onde acessar os dados sobre as barragens, tem a questão de qual que é o nível de risco que essa barragem oferece. E aí nós temos uma portaria do Departamento Nacional de Mineração, que atualmente é a atual Agência Nacional de Mineração, de 2017, a portaria 70.389, o que ela regulamenta parte desse cadastro, né? E aí ela tem um sistema de classificação de barragens. Eu vou falar mais no próximo vídeo, mas aqui só eu vou passar brevemente. Isso é o anexo 5, eu tirei diretamente do anexo, tá? Então a gente tem aqui, ó, categoria de risco, que tem a ver com as características do dique, principalmente, e da barragem em si, né? Então, você tem características técnicas, que tem a ver com o dique, e o estado de conservação dele, e os documentos relacionados com o plano de segurança de barragens. Então, você pode ter categoria de risco alto, aí cada um disso aqui tem uma pontuação, que pode ser alto, médio ou baixo. E você tem também a categoria de dano potencial associado, DPA. O que é isso? No caso do rompimento de uma barragem, quais são os impactos ajusantes abaixo dessa barragem? E aí você tem também critérios e pontuações para esses critérios, tá? Gente, se eu peguei do anexo 5, da mesma forma que está no anexo. Então, alguns dos critérios, volume total do reservatório, se tem população jusante, impacto socioambiental, e aí tem critérios para se destrinchar isso um pouco mais, né? E isso vai ter pontuações, e dependendo da pontuação, pode ser o dano potencial associado alto, médio ou baixo. E aí, o que acontece? Pensando nisso, relacionado com as barragens do Brasil e com as barragens de Minas Gerais, tá? Lembrando que dano potencial associado e risco, essas duas categorias juntas que dão a classe da barragem, que pode ser de A até E, mas isso eu vou falar no vídeo 7. Vamos então focar agora na categoria de risco. Lembrando que na Agência Nacional de Mineração só tem as informações das barragens que têm aquelas características que eu falei nos slides anteriores. Mais de 3 milhões de metros cúbicos, dique acima de 15. Então, esses dados aqui não são de todas as barragens de Minas Gerais, não são de todas as barragens do Brasil, somente as que estão contempladas pela Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Então, ou seja, pode ser muito pior que isso. Então, em nível alto de risco, nós temos 54, olha só, no Brasil. Mas, e dessas 54, 42 estão em Minas Gerais. Né? Então, é um número bem significativo. Quase todas do Brasil, em categoria de risco alto, estão em Minas Gerais. Então, 54 no Brasil, dessas 54, 42 estão em Minas Gerais. No nível médio, 61, dessas 61, 15 estão aqui em Minas Gerais. 318 em risco baixo, e 164 dessas 318 estão em Minas Gerais. E aí vamos para dano potencial associado. Eu coloquei um grifo aqui em alto e médio, porque
Alto e médio dano potencial associado significa que tem que ter um conjunto de documentos, plano de segurança, plano de ação emergencial, que eu vou falar mais no vídeo 7 o que é isso. Então vamos lá, nível alto. No Brasil, temos 256, dentre as que estão no Plano Nacional. 256. Das 256, 144 estão em Minas Gerais. Médio, 141. Das 141, 55 estão em Minas Gerais, tá? Então, essas que a gente tem que tomar muito cuidado. Só que dentre essas, tem algo que a gente chama, que é uma outra categoria, que chama nível de emergência, que é quando o bicho está pegando, né? Então, você tem anomalias nas barragens, que faz com que ela esteja... Isso vai além do risco, vai além do dano potencial. Alguma coisa aconteceu nas inspeções, foi verificado, aconteceu algo, isso não é de um dia para o outro, e ela entrou em nível de emergência. Eu vou falar isso mais no vídeo 7. Mas só para a gente pensar em valores aqui. A gente tem nível 1, nível 2, nível 3. Nível 3, segundo a legislação, a barragem está com risco iminente de romper ou já está rompendo. Estou aqui falando com você e nesse momento uma barragem rompeu lá no alto e ela está agora seguindo a lama aí por quilômetros e quilômetros de rio. Essa é a definição legal, tá? Legal da lei, né? Então, ou seja, sem emergência, né, que ela tá, isso independe da parte de cima aqui. Então, ela teoricamente, né, tá tudo bem com ela, não significa também que ela esteja maravilhosa, né? Porque nós vamos ver que no caso das que romperam, dizia que as coisas estavam boas, mas não estavam boas, né? Os rompimentos nos ensinaram isso. Então, sem emergência no Brasil, 790 do total, sem emergência em Minas Gerais, 323, tá? Em nível 1 de emergência no Brasil, 40, das 40, 31 estão em Minas Gerais. 6 em nível 2, as 6 estão em Minas Gerais. E eu dei um destaque para o nível 3, que tem 4 no Brasil, e das 4, e todas as 4 estão em Minas Gerais. Então, por isso, né, também se falar de dados alarmantes em Minas Gerais. E nós temos barragens em nível máximo de emergência, eu só peguei as de nível máximo para a gente ter uma noção, né? Que é a Forquilha 1, Forquilha 3, Sul Superior, e a B3 e B4, que está na região de Macacos. Só para a gente ter uma noção, né? Das 4, 3 são da Vale, né? Aqui, olhando os municípios, onde que elas estão, né? Ouro Preto, Barão de Cocais, Nova Lima. Nós pegamos esses dados aqui também da Agência Nacional de Mineração e os que estão em vermelho nós pegamos da FEAM, tá? Nós vamos ver, né? No caso, a barragem de Fundão, ela rompeu em 2015 e da Córrego de Feijão da Vale rompeu em 2019. Então, essas categorias aqui, né? A lei, a portaria, ela é de 2017, então aqui ela nem se aplicava. E no caso da barragem também da Vale, não tinha ainda essa definição, mas tinha uma classe que também significa que era o risco máximo, que é a classe 3, segundo essa deliberação normativa do Conselho de Políticas Estaduais de Meio Ambiente de Minas Gerais, tá? Então, só para a gente ver aqui os valores, olha só. Nos dados, segundo os dados da FEAM, né, de 2019, então, olha, a altura do dique e os dos outros diques, né? A gente pensar aqui no volume, então o Fundão da Samarco, 45 milhões, 12 milhões, olha só, a gente tem ainda barragem aí em nível máximo de emergência com 12 milhões, com 19 milhões, com 6 milhões, com 2 milhões. E o método, olha para cá, todos eles com método da montante ou desconhecido, né? Porque nunca vi isso, desconhecido. Então, quer dizer que existe barragem que não se sabe qual que é o método de construção da barragem, né? Então, o dano potencial, o risco, né, que tem a ver com o dique, com a barragem em si, dano potencial associado altíssimo, a classe A, que eu vou falar mais no próximo vídeo, e aqui, propositalmente, eu só coloquei as nível 3. Né? Lembrando que todos que estão no nível 2 também estão em Minas Gerais. Todos que estão no nível 3 estão em Minas Gerais. E a maioria dos que estão no nível 1 também estão em Minas Gerais. Então, isso é só para a gente ter uma ideia da gravidade e como é que é importante também, não só a gente conhecer os sistemas de informação, e tentar analisar esse sistema de informação que existe, porque nós temos direito à informação.
E a informação que existe, ela tem um grande potencial em diversas áreas também. Então, nós como professores, dentro de uma noção de educação problematizadora, de formação crítica, inclusive a nossa formação, porque isso é algo muito novo para nós professores, né? Assim como foi desafiante preparar esse material, também é desafiante ver como que esse material ele dialoga com a nossa prática educativa, que é algo que eu tenho vivenciado há muitos anos também como professora, e vejo como que é importante a gente ter os dados. E mesmo que eles possam ser questionáveis, pelo menos a gente tem de onde questionar. Isso é muito recente. Eu trabalho numa cidade há 12 anos, com muita influência da mineração, com muitas barragens, e eu estou falando de sistemas de informação sobre barragens de menos de 2 anos. Então, olha só como que isso mudou a perspectiva de se conhecer mais sobre o território também. Então, tanto que é importante a gente entender, né, como que esses dados são criados, como é que eles são inseridos, né? Todos os dados que nós temos direitos de acordo com a lei, eles estão disponíveis como eles deveriam estar? Quais são os dados que deveriam estar disponíveis e não estão? E os que estão disponíveis, será que eles estão corretos? Como que a gente pode buscar entender eles, inclusive junto com os alunos, né? Como cobrar? Então, se os dados não estão lá, de quem que a gente deve cobrar? Como a gente deve fazer? E se eles estão lá, quais as possibilidades, inclusive didáticas, de nós interpretarmos isso? E como que essa interpretação ela pode produzir conhecimento? Você tem os dados iniciais e você pode produzir conhecimento sobre o seu território de atuação, o seu território de vida, o seu território de professor, de cidadão, né? E que é onde sua família está, que é onde você vai comprar o pão, que é onde, né, você tem seu filho, sua vida, né? E como que isso influencia, né, a sua possibilidade de saber o risco que você está submetido. E como que a desinformação é um dos fatores que produz novos processos de desastre. Nós falamos muito disso no primeiro vídeo, né? Que o rompimento, o desastre de rompimento é um desastre tecnológico, ele é um processo. E a desinformação, ela é algo que ela é um dos fatores que produz o desastre. Por isso a importância de se falar também nos bancos de dados existentes, nos tipos de classificação, né? Isso é um direito também nosso e uma grande possibilidade didática, tá bom? É isso que a gente queria falar hoje. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês também nas práticas didáticas.